Imagine um mundo onde o caos e a destruição se espalham por todos os lados, onde a paz parece uma memória distante e a esperança, um tesouro quase impossível de encontrar. O que você faria se soubesse que um período de dor e sofrimento sem precedentes está prestes a começar? Esse é o cenário que a Bíblia nos apresenta para os últimos tempos, conhecidos como os 7 anos de tribulação, um período em que a fé será provada ao extremo e o destino da humanidade estará em jogo. A ideia de um período de tribulação de 7 anos é fundamentada nas Escrituras, especialmente no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, onde é dito que um líder mundial firmará um pacto com muitos por uma semana, que simboliza 7 anos. Esse líder é conhecido como o Anticristo, uma figura que surgirá em meio ao caos global, prometendo paz, mas que na verdade trará destruição. O que torna este período tão assustador é a certeza de que será marcado por uma série de eventos cataclísmicos que culminarão no fim dos tempos como conhecemos. Desde o início da tribulação, aqueles que estiverem na terra enfrentarão um tempo de grande angústia. A Bíblia descreve esse período com detalhes assustadores. Jesus, em Mateus, capítulo 24, versículos de 6 a 8, fala sobre guerras, fomes, pestes e terremotos como o início das dores. Esses são apenas os primeiros sinais, um prelúdio para o que está por vir. Muitos se perguntarão: estamos já vivendo esses sinais? E se estivermos, o que mais está reservado para nós? A primeira metade da tribulação será marcada por uma falsa sensação de paz, promovida pelo Anticristo. Ele aparecerá como um salvador em um mundo mergulhado em crise, ganhando rapidamente o apoio das nações. Mas essa paz será temporária. A profecia de Daniel nos alerta que na metade dos 7 anos, esse líder quebrará seu pacto e se revelará como o verdadeiro inimigo de Deus, o que é confirmado em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 3 a 4, onde Paulo fala sobre o homem do pecado, o filho da perdição, que se assentará no templo de Deus, proclamando-se como Deus. Esse será o ponto de virada, onde a verdadeira natureza do Anticristo será revelada, e os eventos mais terríveis da tribulação começarão a se desenrolar. O livro de Apocalipse nos dá um vislumbre do que está por vir. Durante os 7 anos de tribulação, Deus derramará uma série de julgamentos sobre a terra, conhecidos como os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. Cada selo aberto por Jesus no céu trará uma nova calamidade. O primeiro selo revela um cavaleiro em um cavalo branco, simbolizando a falsa paz do Anticristo, que seduzirá as nações com promessas enganosas de segurança. O segundo cavaleiro, montado em um cavalo vermelho, trará guerra ao mundo, com nações se levantando contra nações, espalhando sangue e destruição. O terceiro cavaleiro, em um cavalo preto, trará fome e escassez, onde o básico para a sobrevivência se tornará inacessível para muitos. E o quarto cavaleiro, em um cavalo amarelo, trará morte e destruição, ceifando 1/4 da humanidade através da espada, da fome, de pestilências e das feras da terra. Esses eventos são apenas o começo das dores. As trombetas trarão ainda mais destruição e desespero. Quando a primeira trombeta soar, saraiva e fogo misturados com sangue serão lançados sobre a terra, queimando a 1/3 parte das árvores e toda a grama verde. A segunda trombeta verá uma grande montanha ardendo em chamas sendo lançada ao mar, tornando-se em sangue a 1/3 parte das águas, destruindo navios e matando criaturas marinhas. A terceira trombeta trará uma grande estrela ardente, chamada Absinto, que cairá sobre os rios e fontes de água, tornando-as amargas e mortais para aqueles que as beberem. Com a quarta trombeta, a 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas será ferida, mergulhando o mundo em uma escuridão sobrenatural, reduzindo a luz do dia e da noite. Quando a quinta trombeta for tocada, uma estrela caída abrirá o abismo, liberando uma fumaça que escurecerá o sol e o ar,
e dela surgirão gafanhotos com poder de escorpiões, que atormentarão aqueles que não têm o selo de Deus por 5 meses, sem que lhes seja permitido morrer. A sexta trombeta libertará 4 anjos aprisionados junto ao rio Eufrates, que conduzirão um exército de 200 milhões, matando a terça parte da humanidade com fogo, fumaça e enxofre. Por fim, com a sétima trombeta, os reinos do mundo passarão a ser de Cristo, e haverá relâmpagos, vozes, trovões, um grande terremoto e grande saraiva, marcando o início do juízo final e o estabelecimento do reino eterno de Deus. As taças da ira de Deus serão derramadas como juízos finais sobre a terra, exacerbando a destruição iniciada pelos selos e trombetas. A primeira taça causará úlceras dolorosas nos que receberam a marca da besta. A segunda taça transformará o mar em sangue, matando toda a vida marinha. A terceira taça tornará os rios e fontes de água em sangue, tornando impossível encontrar água potável. A quarta taça intensificará o calor do sol, abrasando os homens com fogo. A quinta taça trará trevas sobre o trono da besta, mergulhando seu reino em uma escuridão palpável, enquanto seus seguidores sofrerão em agonia. A sexta taça secará o rio Eufrates, preparando o caminho para os reis do Oriente e a grande batalha do Armagedon. E, finalmente, a sétima taça trará relâmpagos, trovões, um terremoto tão grande que fará com que as cidades das nações caiam, ilhas desapareçam e montanhas não sejam mais encontradas, enquanto uma saraiva de pedras pesadas cairá sobre os homens. A pergunta que muitos se farão durante esse período será: e por que Deus permite tais calamidades? A resposta está na própria Bíblia. Esses julgamentos são uma forma de purificação, uma última oportunidade para a humanidade se arrepender e voltar para Deus. Em Apocalipse, capítulo 16, versículo 9, lemos que os homens foram abrasados com grande calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Mesmo diante de tanto sofrimento, muitos continuarão a rejeitar a Deus, preferindo seguir o caminho da destruição. E quanto ao arrebatamento? Muitos acreditam que os fiéis serão arrebatados antes da tribulação, mas a Bíblia sugere que o arrebatamento ocorrerá apenas no final dos 7 anos. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 16 a 17, Paulo descreve o arrebatamento como o momento em que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Isso indica que os crentes que estiverem vivos durante a tribulação enfrentarão esses tempos difíceis, mas serão protegidos pela fé em Cristo. Ao longo desses 7 anos, haverá aqueles que resistirão ao anticristo e se manterão fiéis a Deus, mesmo diante da perseguição e do martírio. Esses são os remanescentes, descritos em Apocalipse, capítulo 7, versículos de 13 a 14, onde lemos: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Eles são a prova de que, mesmo nos tempos mais sombrios, a fé verdadeira brilhará como uma luz na escuridão. No final dos 7 anos de tribulação, quando a terra estiver à beira da destruição total, Jesus Cristo retornará para derrotar o anticristo e seus exércitos, estabelecendo seu reino de paz e justiça. Esse é o grande clímax da história da humanidade, onde o bem triunfa sobre o mal, e onde aqueles que perseveraram na fé serão recompensados com a vida eterna. Mas agora, a pergunta que devemos nos fazer é: estamos prontos para enfrentar o que está por vir? Se a tribulação começasse hoje, onde você estaria? Esses 7 anos de tribulação não são apenas um conto distante, mas uma realidade profetizada na Bíblia, que pode se desenrolar em nossa geração. Por isso,
é crucial que nos preparemos, que fortaleçamos nossa fé e que estejamos sempre vigilantes, esperando pelo retorno de nosso Senhor. Se este vídeo tocou o seu coração, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhar essa mensagem com seus amigos e familiares. Queremos ouvir sua opinião. Deixe nos comentários o que você acha sobre os 7 anos de tribulação e como você está se preparando para esses tempos difíceis. Que Deus nos dê sabedoria e força para permanecermos firmes na fé até o fim.